Bom dia, pessoal. Vamos entrando. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, todo mundo. Que bom que vocês estão vindo, estão chegando. Vamos ver, a Fernanda entrou. Bom dia! Oi! Aí, gente, até sua imagem tá melhor, dona Carol. Ah, lógico, né, Gente, bem? essa Black Friday tá top, hein? Pior é que nem foi pela Black Friday. Mentira! iPhone não entrou na Black Friday, mas tudo bem. Consegui desconto pela Vivo. E vamos lá. Maravilhosa, Se a maravilhosa. internet não funcionar, daí eu desisto, porque daí eu já fiz tudo. Não que eu falei que você não desiste, Carol. Agora você fica firme aí do outro lado. Mas ó, tá até mais bonita. Tá vendo? Adorei, 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 adorei. Sem filtro ainda, hein? Só o celular novo já. Pois é, vamos ver se agora vai. Maravilhosa. Bom dia, bom dia, bom dia para cada um. Que a gente possa começar essa manhã na presença de Deus. Hoje, 1º de dezembro, né? 1º de dezembro, a gente vai falar sobre o essencial do Natal, né? Que a gente possa colocar o nosso coração para que o próprio Deus possa nascer aqui. Obrigada, Senhor, pelo teu amor. Obrigada pelo teu cuidado amoroso com cada um de nós. Vem, Senhor, tocar o nosso coração, a nossa alma. Senhor, nós queremos mais de Ti. Nós queremos mais do Teu carinho. Nós queremos, Senhor, que o Senhor possa nos escolher para estar. Vem escolher o nosso coração para estar contigo. Vem escolher o nosso coração para ser o seu abrigo. Senhor, nós temos te pedido tanto abrigo nesse tempo. E esse é um momento em que o Senhor se faz humilde para pedir abrigo em nosso coração. Senhor, nós queremos pedir para que você cuide de nós, Senhor. Que o Senhor nos transforme. Que o Senhor possa ir tomando todo lugar. Porque talvez, assim como você disse para Zaqueu, que você queria entrar naquela casa, e ele não se achava digno, assim como ele achava que a casa dele talvez não fosse o melhor lugar, o Senhor, quando o Senhor chega, muda todas as coisas. Então nós queremos te pedir, Senhor, muda todas as coisas em nosso coração. Muda todas as coisas na nossa mente. Muda todas as coisas em nossa casa. Senhor, nós queremos pedir para que você traga uma presença sobrenatural para a nossa vida. Senhor, nós queremos ser Deus, cada dia mais Deus. Senhor, nós queremos entregar a cada homem, cada mulher de fé que está aqui nessa manhã. Senhor, que o Senhor quer um pouco mais de nós, que o Senhor quer estar no centro de cada vida. Senhor, nós queremos ousar viver tudo isso que o Senhor tem para nós. Nós queremos te pedir, Senhor, seja o centro. Seja o centro do nosso coração.
seja o tudo no nosso coração. Nós queremos te pedir, Senhor, vem tomar todo o espaço aqui dentro. Ensina-nos, Senhor, a sermos cada dia mais Deus. Senhor, vem ser o centro da nossa história. Vem ser o centro da nossa história. Vem ser o centro da nossa família. Senhor, quantas vezes nós temos mudado as coisas de lugar? Quantas vezes nós temos nos preocupado com tantas situações? Quantas vezes, Senhor, nós não temos tempo para a Tua presença, para o Teu importante? Nós queremos, Senhor. Nós queremos te pedir, desperta-nos, Deus. Desperta o nosso coração. Desperta o nosso coração para o Teu amor. Desperta o nosso coração para a Tua presença. Desperta o nosso coração para que nós possamos enxergar mais de Ti. Senhor, nós precisamos da Tua presença no mundo, nós precisamos da Tua presença em nossa casa, nós precisamos da Tua presença em nosso coração. Senhor, ensina-nos a desfrutar da Tua presença. Senhor, quantas coisas nós temos ficado preocupados. Quantas coisas, Senhor, tem enchido o nosso coração, o nosso pensamento. Quantas coisas, Senhor, tem feito com que nós nos desviemos do Teu caminho, do Teu propósito. Nós te pedimos, Senhor, traz-nos de volta. Que nós possamos encontrar, Senhor, a Tua presença. Senhor, que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, que nós possamos Te reconhecer. Quantos de nós, Senhor, tem pedido, Senhor, fala comigo. Senhor, mostra o que o Senhor quer. Quantos de nós temos pedido uma presença real do próprio Deus? E Ele tem falado, reconhece-me, filha. Reconhece-me, filha. Eu estou aqui. Sou eu. Sou eu. Reconhece-me. Que nós possamos reconhecer a presença de Deus. Senhor, que você não passe sem que a gente te perceba. Nós queremos, Senhor, pedir, desperta o nosso olhar. Desperta o nosso coração. Desperta, Senhor, nessa manhã. Senhor, que você nos traga de volta. Sim, Senhor, nós te pedimos, tira toda angústia. Toda angústia, toda dor. O Senhor disse, eu vim para os que estão doentes. Senhor, nós te pedimos, esse é um momento de tantas doenças. O Senhor disse, eu vim para os que estão doentes. Senhor, nós queremos te agradecer, porque essa manhã é para os doentes, que sejam curados, que sejam curados. O Senhor disse, eu vim para os que têm fome. Senhor, quantos aqui, quantos de nós temos fome? Fome de amor, Senhor. Fome de cuidado. Fome de outra vida, Senhor. Toca-nos. O Senhor veio para nós. O Senhor disse, eu vim para os necessitados. Começa a apresentar para Deus as suas necessidades. Ele disse, eu vim para os necessitados. Senhor, nós temos tantas necessidades em nosso coração. Nós queremos te apresentar cada uma delas. Obrigada, Senhor, porque você veio para transformar todas as coisas. Senhor, a nossa existência precisa da Tua presença. Nós queremos mais da Tua presença, Senhor. Visita os hospitais, Senhor. Alcança cada hospital, Senhor.
Alcança cada hospital, Deus. Alcança, Senhor. Alcança cada presídio, Senhor. Alcança, Senhor, agora cada pessoa que está num vício nesse momento. Alcança, Senhor. Alcança os distraídos, Deus, que já acordaram com tantos afazeres, Senhor. Alcança os distraídos, Pai. Senhor, alcança aqueles que te buscam e nem sabem quem o Senhor é. Que podem ter ouvido falar sobre você, mas não te conhecem. Nós queremos te pedir, Senhor, alcança cada um que tem buscado mais da tua presença e ainda não te conhecem pessoalmente. Eu peço, Senhor, direciona-nos, Deus. Nessa manhã, Senhor, nós queremos viver a tua presença. Nessa manhã, Senhor, nós queremos mais de ti. Abra o nosso coração, Senhor. Abra o nosso coração. Fala, Senhor, a cada um de nós. E mais do que isso, transforma-nos, Deus. Nós queremos te adorar. Você pode começar a adorar a Deus. Dizer, Senhor, me ensina a te adorar. Me ensina a te adorar. Senhor, me dê palavras de adoração. Me ensina a te adorar, que o próprio Espírito Santo possa te adorar dentro de mim. Senhor, nós queremos te adorar nessa manhã. Nós queremos te adorar. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Senhor. Enquanto a Carol canta essa canção, que você possa adorar a Deus. Que você possa adorar, porque Ele está aqui. Eu tinha preparado uma outra música, mas eu acho que essa aqui vai ser perfeita para esse momento. Ela chama Tu És o Centro, é do Frei Gilson. Não sei se eu já cantei ela aqui, mas é exatamente isso que você está falando. E acho que é uma das coisas essenciais para o nosso Natal. Ela é assim. Quero te louvar, te engrandecer e proclamar tua vitória em mim. Ser todo seu. É o meu prazer. Te seguirei aonde fores, Senhor. Tu és o centro da minha vida. És a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida. És a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Quero te louvar, te engrandecer e proclamar sua vitória em mim. Ser todo seu é o meu prazer. Te seguirei aonde fores, Senhor. Tu és o centro da minha vida. És a razão da minha alegria.
Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Não quero tirar os meus olhos de ti. Eu quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Amém. É isso. Começa a dizer isso para Ele. Começa a dizer isso para Ele. Senhor, eu quero que você seja o centro da minha vida. Começa a dizer, Senhor, eu quero que você seja o centro da minha vida. Quando Deus é o centro, todas as coisas mudam de lugar. Quando Deus é o centro, todas as coisas mudam de lugar. E todas as coisas assumem o seu devido lugar. Quando a gente tira Deus do centro, quando a gente tira Deus do centro, todas as coisas ficam fora de lugar. Quando a gente assume o centro, quando as nossas preocupações assumem o centro, todas as coisas ficam fora de lugar. Começa a dizer, Senhor, eu quero que você seja o centro. Organiza a minha vida. Organiza a minha vida. Organiza o meu coração. Começa a dizer para Ele, Senhor, a minha alegria é ser teu. Começa a falar para Ele, porque não há riqueza maior do que essa, não há presença melhor do que essa. Nada, nada, nada se compara, nada se compara. Todas as vezes que eu coloco algo no centro que não seja Deus, todas as vezes que eu coloco algo no centro que não seja Deus, eu sinto a ausência da presença. E nada importa mais do que a presença dele. Nada importa mais do que a presença dele. O André Fernandes fala que quando Jesus fala, meu Deus, afasta de mim esse cálice, não tinha a ver com a cruz, não tinha a ver com o sofrimento do corpo, tinha a ver com a vivência da ausência do Pai. Que a gente possa pedir, Senhor, que nada, nada, nada nos tire a sua presença. Eu fiz uma campanha para uma marca que eu trabalho, né? É uma campanha de marketing. Eu fiz uma campanha nesse Natal, né? Que o slogan é o essencial de Natal, por um Natal cheio de essência. Né? O essencial de Natal, não é o especial de Natal, é o essencial de Natal. Né? Porque esse a gente tem falado sobre um ano que a gente só faz as coisas essenciais. A gente está falando de um ano, né, diferente. E quando, claro, né, essa é uma campanha de marketing de uma marca, mas quando eu falei sobre o essencial de Natal, eu falei, eu preciso conversar isso com as mulheres de fé, então que você possa enviar os seus aviãozinhos, que você não esqueça, né, de apertar a campainha. Esqueci de falar, mas que você possa enviar os seus aviãozinhos, porque hoje a gente vai falar sobre algo incrível, né? Que não é sobre o nascimento de Jesus há 2000 anos atrás, mas é sobre o que precisa nascer ainda esse ano. O que precisa nascer ainda esse ano. O que precisa ser feito dentro de cada um de nós, dentro da nossa vida. Porque se esse é um ano diferente, se esse é um ano diferente, que Deus tem nos chamado para a essência. E a palavra essência quer dizer essere, é aquilo que é. A gente tem falado tanto aqui, né? Para a gente voltar para a nossa versão original, aonde foi parar a nossa versão original. Quantos de nós temos nos enchido de tantos entulhos?
Quantos de nós temos nos enchido de tantas coisas? E talvez dentro do seu coração você comece a dizer: ah, eu nem gosto de Natal. Tem algumas pessoas, né? Tem algumas pessoas que chegam nesse tempo e vivem uma tristeza, né? Começa dezembro e talvez você fale, mas nem parece Natal, já é dezembro, né? Nem parece Natal. Quantos de nós estamos com uma experiência diferente do tempo esse ano, né? Nem parece Natal. Eu me lembro de um ano, né, que foi um ano muito difícil para mim e eu sempre adorei Natal, arrumar árvore de Natal. E teve um ano que eu não arrumei árvore de Natal na minha casa, né? Eu não queria arrumar árvore de Natal. Eu falei, nossa, estou velha, envelheci, né? Perdi o encanto do Natal. E foi um ano que eu até escrevi um texto, né? Porque não teve árvore de Natal na Lagoa Rodrigues de Freitas, aquela árvore bonita, né? No meio da lagoa. E eu lembro que eu comecei assim, né? Eu estava sentada no sofá e eu estava pensando, virou um texto depois, né? Não tem árvore de Natal na Lagoa Rodrigues de Freitas, nem na minha casa. Esse ano não tem Natal. E eu lembro que aquilo me tomou, né? Parecia que não tinha Natal. Quantos de nós talvez começamos a vida ou vivemos uma vida desanimados? Quantos de nós talvez vivemos no mais do mesmo? E eu lembro que eu não tinha nenhuma vontade de fazer a árvore de Natal. Eu que sempre amei Natal. Eu que era aquela que gostava de enfeitar as coisas, de ter o jeito das coisas. Não De tinha família. árvore de Natal. Não tinha árvore de Natal, nem na lagoa, nem na minha casa. E eu lembro que eu me joguei do sofá. E eu lembro que eu pensava assim, a esperança não está fora, o Natal não está fora. Se não existe Papai Noel, eu vou precisar construir um Natal. O Natal nasce de mim. E eu lembro que eu me joguei do sofá naquele dia. Eu comecei a descer as árvores, as coisas, tudo. E não era mais por uma mágica ou por um sentimento do Natal. Era por uma decisão. Era por uma decisão de agora construir o Natal. Era por uma decisão de saber que a esperança não estava do lado de fora. Que ela precisava estar do lado de dentro. Eu imagino como era Maria e José andando. Você já viveu uma gravidez? Imagina aquele barrigão de Maria andando, andando, andando. Cansar muito mais, sua muito mais, né? Ela tá lá com aquele barrigão andando. E talvez ela tá pensando também, ixi Maria, que negócio que vai acontecer aqui, né? Já tô com dor, né? José andando com ela. Talvez onde que estava a esperança deles? Não estava nos lugares, porque não tinha lugar. Não tinha lugar para eles. Talvez esse é um ano que você também viveu desânimo. Talvez esse é um ano que também dentro do seu coração você falou, ih, tô velha. Né? Às vezes eu falo isso para alguns pacientes, ih, você envelheceu. Né? Você envelheceu. Tem ruga na alma agora. Tem alguns momentos que a gente tem ruga na alma. Que a gente desiludiu de algumas coisas. Que a gente vê que as coisas não são tão mágicas como a gente queria quando a gente era criança. Esses são momentos quando a gente percebe que a gente faz ruga na alma. Mas ruga não precisa ser uma coisa ruim, é uma marca. Ruga é uma marca, é o sinal de que a vida nos marcou. Eu imagino Maria que ela devia ser uma mulher encantada. Empolgada, encantada, né? Porque, assim, Deus não ia escolher, a gente falou ontem, né? Ele não gosta de gosto de chuchu. Mas quem não gosta, ele prefere sal, né? Prefere sal. Então, ela devia ser uma mulher encantada. Imagina ela, que devia ter sonhado com a maternidade, andando no sol. Você tá de zoeira, né?
Você tá de zoeira. Imagina ela naquele momento, andando, com aquela sensação. Quantos de nós, talvez, estamos cansados a essa altura do ano? Quantos de nós, talvez, não estamos sentindo que é Natal? Quantos de nós, talvez, estamos andando pesados? Pesados. A primeira chamada que Deus nos faz por um Natal cheio de essência é, primeiro, filho, não é mágico. Não é mágico. Mas está dentro de você. É você que vai construir toda e cada coisa, todo e cada momento. É você. E aí eu fico pedindo, eu fico pensando, né? Nessa. Por que a história foi assim? Né? Porque eu fiquei pensando hoje de manhã assim, ô Deus, os Reis Magos podiam ter chegado antes, né? Podia ter chegado antes. Eles podiam ter chegado antes, porque daí eles trariam já incenso, mirra, ouro, tudo que mais valia na época. Aí, Jesus, que hospedaria? Ia ser 5 estrelas, entendeu? Ia ser 5 estrelas. Mas por que eles chegaram depois? E hoje Deus foi me ensinando alguns princípios. Alguns princípios que aconteceram ali naquele nascimento. Alguns princípios para a gente despertar o nosso coração, porque tudo que Deus faz há um propósito. Então, a primeira coisa que José, quando ele bate naquela hospedaria, ele fala: tem lugar aí? E hospedaria lotada. É recenseamento, várias pessoas voltando para casa, né? Precisa ter recenseamento. E aí ele fala: olha, eu não tem lugar não, ó, tá lotado. Tá lotado, tem lugar não, tá lotado. E o Max Lucado faz um pensamento bonito, ele fala: eu quero aumentar aqui, né? Quero aumentar aqui. Eu acho que nessa hora o José falou: não, você não entendeu. Filho, que vai nascer é o Messias. Vou contar só pra você. É o Messias. Isso aqui vai ficar chique, vai virar ponto turístico pro resto da sua vida. Você tá entendendo? Isso aqui, você não vai ser só uma hospedaria. Isso aqui vai virar ponto histórico. É para os seus filhos, neto, bisneto, tataraneto, porque depois todo mundo vai querer visitar aqui. É o Messias que está nascendo. Você imagina o José falando: eu acho que você deve, talvez, tirar o seu quarto. Isso aqui, ó, agrega valor, isso aqui para você. Você não vai. Eu nem vou te cobrar para ficar aí, né? Eu nem vou te cobrar, porque isso aqui vai dar um up para você. Aí eu imagino o cara olhando para a cara de José assim, né? Messias. Aí ele fala: ah lá, olha lá, olha lá, aquela lá é Maria, foi escolhida. Você sabe que foi um anjo? Foi um anjo que ela. Ah, a hora que ele falou isso, o cara tava rindo assim que nem a Carol. Falou: ah, tá bom, um anjo. Ó, o cara, ele falou: nossa, o cara já tá bêbado essa hora da manhã, né? O cara tá bêbado, falando que Messias, pra eu agregar valor. Aí fala que foi um anjo. Ele fala: aham, tá bom. Ah, tá. Aquela menina lá, um anjo. Entendi. Conta outra. Conta outra história. Conta outra história. E aí eu imagino que José coçou a cabeça e falou: nossa, Deus, você me deu uma história meio esquisita mesmo pra contar, né? Olha que história esquisita. Agora ele tá achando agora que eu sou corno, né? Além de tudo, tá achando que eu sou corno. Bêbado, corno, olha tudo. Louco. Louco, né? Imagina. E José voltou andando assim meio cabisbaixo. Sabe qual que é a primeira parte dessa história importante para nós? Tem dois vértices importantes dessa história. A primeira é que às vezes a gente está lotado demais para que a gente possa perceber que é o próprio Deus chegando. Lotado demais de coisas para fazer, lotado demais de preocupações, lotado demais, a gente está que nem Marta, lotado demais da gente mesmo. A gente está tão lotado que a gente não pode perceber o extraordinário de Deus.
A gente não pode perceber o extraordinário de Deus. Porque a palavra extraordinário diz o que sai do ordinário, o que sai do comum. Talvez você só quer as coisas limitadas. Talvez você parou de pedir para Deus o extraordinário dele. Sabe por que ele escolheu aquela hospedaria? Porque eu não sei qual foi a oração desse homem. Eu não sei qual foi a oração desse homem nesse dia. Eu não sei se ele pediu, né, para Deus, para ele trazer um projeto novo para ele. Eu não sei. Mas esse, assim como o jovem rico, foi o primeiro a recusar o extraordinário de Deus. Sabe por quê? Porque para o extraordinário de Deus entrar na nossa vida, a gente precisa abrir espaço. Para o extraordinário de Deus nascer na nossa vida, a gente precisa abrir espaço. Tem um monte de gente querendo viver o novo de Deus. Eu fiz uma ativação sobre isso, né? Porque muitas vezes a gente quer viver o novo sem abrir espaço. Do mesmo jeito. A maior loucura do ser humano é querer que as coisas mudem, fazendo tudo do mesmo jeito. A minha pergunta é, o que você vai fazer diferente esse ano para que ele não termine do mesmo jeito? Ainda tem 31 dias. Não pode ser do mesmo jeito. E o segundo vértice disso é que se você carrega algo extraordinário, as pessoas não vão entender em primeira mão. As pessoas não vão entender de primeira mão. Se você carrega algo extraordinário, talvez você vai ser constrangido. Assim como José ficou constrangido. É a segunda vez que José se constrange. E imagino Maria. Maria deve ter ficado com a mãozinha assim, ó, em oração. Em oração enquanto José foi lá. Eu imagino Maria sentada naquele burrinho com aquela mãozinha dela assim, em oração. Senhor, que ele não seja humilhado outra vez. Que ele não seja humilhado. Eu imagino que ela ficou com a mãozinha. Mas que o fim da oração dela, ela já tinha aprendido que o fim da oração era: seja feita a sua vontade. Faça em mim a sua vontade. Jesus aprendeu essa oração com ela, ou na verdade ensinou para ela pelo Espírito Santo. Né? Já na barriga. Porque Jesus repete essa fala lá no final, mas Maria começou a história de Jesus assim: faça em mim a sua vontade. Então eu imagino que ela fala: faça em mim a sua vontade. E aí fecha a porta. E ela falou: nossa, Deus, sua vontade é cheia de emoção, né? Mas eu vou esperar, porque já deu certo. Já deu certo. Eu não acreditava e aconteceu. Lembra? A maior característica dela era a graça. Ela era aberta para a graça. E não para o esforço, para a maneira. Era para a graça. Era para a graça. E aí, nesse momento, eu fico imaginando que ela falou: o que será que vem? O que será que vem? Teve um segundo Natal que eu me lembro, e que era um fim de ano e a gente morava na Austrália. E o João foi pedir emprego, né? Eu já tinha um trabalho e ele foi pedir um trabalho, né, no final do ano. E quando ele foi pedir um trabalho, meu pai já tá dando risada, não vou contar coisa engraçada hoje, né? É porque tem muitas peripécias. Mas ele foi pedir um trabalho na virada do ano, a gente estava em Sydney. E o primeiro ano novo do mundo acontece lá. Então, a queima de fogos é sensacional. As pessoas vão às 2 da tarde. É mais ou menos queima de fogos que nem Copacabana, assim. Melhor, né? Melhor porque não tem ladrão, não tem trombadinha, né? É sossegado. Então, as pessoas vão lá às 2 da tarde já para ter lugar na Darling Harbour. E elas vão esperar aquelas queimas de fogos sensacionais. Eu tava lá. E o João, ele foi lá pedir um emprego num lugar, num restaurante na Darling Harbour, nesse lugar, imagina, era como se fosse o Copacabana Palace, né? De Sydney. E eu fiquei do lado de fora, com a minha mãozinha pedindo para que ele não fosse humilhado, para que as pessoas, para que pudesse ser do jeito de Deus, né?
Só que aí quando a gente faz esse pedido do jeito de Deus, lá vem porta abrindo. Não vai ser do jeito que você tá pensando. E aí ele volta feliz da vida. É a hora que eu vejo ele voltando feliz, né? Porque o João tinha passado uma série de vivências de porta fechada. De não ter trabalho, não ter trabalho, não ter trabalho. Ele tava super chateado, né? O dinheiro acabando. E aí ele volta e feliz. Aí a hora que eu vi ele voltando feliz, eu fiquei feliz, né? Bom, o que que vem? E aí ele fala, então, eu vou trabalhar na virada do ano. E eu falei para ele que você também trabalhava de garçonete. Então você também pode trabalhar lá, na virada do ano. E eu falei, ai meu Deus, quem falou que eu quero? Quem falou que eu quero? Tô em Sydney. Vou trabalhar. Eu justo no meu trabalho que eu tinha conseguido livrar a virada do ano, né? Para eu poder ver a queima de fogo, agora eu vou trabalhar. E aí eu falei, ah, é? Você falou que eu vou? Ele falou, então eu falei. E ele falou que você pode ir também. Pra gente chegar lá às 5 da tarde. Feliz. E eu falei, nossa. E eu fiquei quieta. Eu não sabia responder. Fiquei quieta. Aí liguei pra minha irmã, né? O que você acha dessa história agora? Né? Porque agora eu vou ter que trabalhar, né? Na virada do ano em Sydney. Quando eu vou estar aqui outra vez? E aí ela me falou uma coisa muito preciosa. Ela me disse assim, Fernanda. Primeiro ela começou com a, né? Mega racional. Não, mas uma data. É uma data, né? Isso aí é... Quem disse que dia 31 é dia 31? Falei, Renata, não é sobre isso. É sobre a queima de fogos em Sydney. Sydney diz que dia 31 é o dia, né? Todo mundo vai pra lá. E aí ela falou, eu acho que você precisa pensar o que é mais importante pra você. E nesse dia eu aprendi algo importante, de que nada era mais importante. Como é que eu ia assim? Eu ia lá, tá bom, com os meus amigos brasileiros. Enquanto o João trabalhava, eu ia... Mais importante do que a queima de fogos em Sydney era eu estar com o João. Mais importante do que a queima de fogos, do que Sydney, era eu saber o que eu estava fazendo ali, quem era mais importante. E eu falei, tá bom, eu vou. E a gente foi às 5 da tarde, né, no Copacabana Palace lá da Darling Harbour. E eu lembro que quando teve 9 horas foi a primeira queima de fogos. E eu falei para ele, ó, dá uma enrolada para você ficar lá no salão e conseguir ver, né, a queima de fogos. Ele falou, tá bom, tá bom. Eu lá na malandragem, né, porque eu precisava enxergar um pouquinho do fogos. E a hora que eu tava lá, tentando ver assim, né, no salão, a minha gerente virou e falou assim, o que você tá fazendo aqui? E eu já, ixi, Maria, ela vem bronca, né? Ela falou, vai lá fora, você tá em Sydney, você tem que ver a queima de fogos, né? E a gente foi lá fora, a gente tava no Copacabana Palace, não ficamos lá guardando lugar, a gente tava assistindo de camarote a melhor queima de fogos, no lugar mais caro, mais chique que tinha na Austrália. Não ganha, não sem pagar R$ 1, ao contrário, recebendo em dobro, porque era virada de ano, né? Mas por que eu tô contando essa história? Porque aqui, quando Maria tava com aquela mãozinha, aqui quando Maria, ela pensou, eu tenho o essencial. Eu tenho o essencial. Eu tenho o próprio Deus aqui. Esse é um momento que talvez a gente está correndo atrás de tantas coisas que a gente não olha para a nossa própria família. Às vezes a gente está correndo atrás de tantas coisas que talvez a gente nem saiba mais o que é mais importante para o outro. A gente está tão preocupado com os barulhos do lado de fora que talvez a gente não tenha um posicionamento de se doar. Como a gente pode voltar para aquilo que é mais essencial? Mesmo que o processo pareça que é diferente. Por que os Reis Magos não chegaram antes? Por que eu não fiquei sabendo que eu podia assistir a Darling Harbour lá antes? Porque Deus queria ensinar um princípio para eles. Ele estava preparando o coração deles. Ele queria dizer, ei, dai e vos será dado. Dai e vos será dado. Ele já ensinou lá atrás.
anda e eu providencio. Faz a sua, diga o seu sim, e a parceria é comigo. Não é só, tem muita gente que perde a fé porque quer que os reis magos cheguem antes da presença de Deus. Porque quer receber os milagres antes de se abrir para a presença de Deus. Porque talvez quer viver aquilo que é, o que o mundo diz que é bom, antes de entender o que é mais essência. O que é a maior essência. A maior essência. E aí, sabe o que eu imagino? A hora que a Maria falou, não dá mais, eu preciso parar em algum lugar. E José só viu ali uma casinha, e ele falou, vamos entrar aqui nessa casinha. Imagina José desajeitado, né? Eu imagino que José estava ali meio desajeitado. E não tinha parteira. Não tinha parteira. Ela já estava com as dores de parto, ela já devia estar assim, sem conseguir falar direito, sem conseguir conversar direito. Ele precisou segurar a mão dela naquela hora. Acho que ele pensou que nem eu estava pensando lá na Darnie Harbour, mas por que eu, Deus? De novo eu? Por que eu? Podia botar uma parteira aqui. Eu vou saber como é que esses trem. Não sei fazer parto. Sou carpinteiro, não parteiro. Você esqueceu da primeira parte? Confundiu os nomes? Carpinteiro, parteiro. Ai, acho que Deus tá meio velhinho da praça. Né? Não sei fazer isso. É outra coisa que é meu departamento. Quantas vezes Deus está te chamando para uma função e você está falando, esse não é o meu departamento, eu não sei fazer isso, isso não é para mim. Quantas vezes Deus está te chamando para um lugar e você está se esquivando, achando que isso não é para você. E Ele está falando, filho, é sobre o essencial. Filho, é sobre o essencial. Dá a mão e eu faço o resto. Eu faço o resto. E eu imagino que ela viveu as dores de parto naquela noite ali. Eu imagino que José ficou assustado, porque vocês já viram cara de homem no parto? Né? Se a cara da mulher tá assustada, o homem parece que é pior que ele viu um fantasma. Né? Eu não sei, acho que a gente devia fazer uma pesquisa de psicologia disso, porque os homens, eles ficam com uma cara, eles ficam tão assustados com aquela sensação, né? Eles ficam tão assustados com aquela situação, eles devem ficar uns tempos traumatizados, né? Ficam uns tempos traumatizados com aquela vivência, né? Com aqueles gritos de dor. É desesperador, ele não sabe fazer nada, ele não pode fazer nada. Alguns desmaiam, né? O outro chora junto, mas é de desespero. Imagina José lá falando, ai meu Deus, não posso amarelar outra vez. Né? Imagina ele lá e ele precisou ajudar, foi ele que recebeu ali Jesus. E aí nesse momento eu penso que talvez eles pensaram, nossa Deus, eles pegaram um pano, enrolaram. E eu fico pensando, né? Diz que Maria guardava tudo no coração e ali já tem um princípio para nós, porque quando você não entende, guarda no coração. Quando você não entende, guarda no coração. Deus tem me falado muito isso, né? Porque eu tenho pedido muito a graça. De eu não estressar, de eu ser doce. Aí a primeira regra que Deus me deu é guarda no coração primeiro, Fernanda. Quando você não trabalhou o jeito que você vai falar, guarda no coração. Zip na boquinha. Né? Guarda no coração. Porque eu imagino os questionamentos de Maria ali naquela hora. Eu imagino ela pensando, né? É Deus numa manjedoura. E hoje falar manjedoura é bonito pra gente, né? É Deus num lugar onde os bichos se alimentam. Imagina a sensação dela. É Deus aqui. Como isso está acontecendo? Eu imagino que ela pensou, mas a gente não tem lugar. Onde que a gente vai arranjar nã se eu não tiver leite, né? Quantas coisas, imagina, que estavam no coração dela naquela hora. Para onde a gente vai? Como é que faz? Mas no final ela já tinha aprendido, faça a sua vontade.
Então ela ficava quietinha, mas eu imagino assustada. Eu imagino que José ficou ali guardando para nenhum bicho vir cheirar o menino. E a palavra diz que eles se ajoelharam e adoraram. A maior loucura que eu fico pensando, imagina Deus, menino. Se o processo não fosse importante para Deus, ele já nasceria grande num trono. Mas ele queria nos ensinar alguns princípios. Ele queria nos ensinar o princípio do processo. O princípio da parceria. E para mim, a maior lição: buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão dadas como acréscimo. Aqui ele já dizia para eles: primeiro, e o que vocês precisam é da presença de Deus. Todas as coisas serão dadas como acréscimo. Porque se o acréscimo viesse antes, não ia ser Deus primeiro. Não ia ser Deus primeiro. Muitas coisas são tiradas da nossa vida, inclusive, como um treinamento para que você entenda o que é essencial. Porque talvez você tenha se enchido demais para viver o essencial. Os reis magos não chegaram antes, porque a palavra de Deus já estava dizendo: todas as coisas serão dadas como acréscimo, mas o essencial é o menino. E naquela noite, a hora que Jesus nasceu, eu imagino que eles foram tomados de tamanha presença de Deus naquele lugar. O céu estava na terra agora. O céu estava na terra. Eles não conseguiam ficar de pé. Eles adoravam. Uma alegria tomou o coração deles. O céu estava na terra. Eles tinham tanta alegria, tanta alegria, tanta alegria. Porque o próprio amor vivia ali. Eles não entendiam. Não se parecia com Deus. Era um bebê que chorava. Mas eles sentiam o céu na terra. E aí, Deus ensina mais uma coisa. Existiam pessoas que buscavam, que estavam atentas à busca de Deus e por isso reconheciam sinais. A gente começou fazendo qual oração hoje? Senhor, que eu te reconheça. Porque tinham pessoas ali que não reconheciam o próprio Deus, que não estavam abertos para o extraordinário de Deus, que fechavam a porta. Porque não se parecia com algo que era Deus para eles. Mas os 3 reis magos eram alguém atento aos sinais. Eles eram atentos aos sinais. E a primeira coisa que eles fizeram: bom, tem um rei. A gente viu, as estrelas estão mostrando para nós que tem um rei. Eles estavam atentos aos sinais. Eles pegaram presentes e foram aonde? Num lugar comum onde se tem rei. Foram falar com Herodes. A gente ficou sabendo onde que está o rei, onde que está o novo rei. E Herodes, nessa hora, se assusta. Fala: mas vocês vão buscar ele então? E me conta, porque eu também quero adorar. Mas ele está tremendo de medo nessa hora. Aqui a gente aprende 2 coisas importantes. A primeira é que se você estiver atento aos sinais, se você estiver atento, Deus vai te levar para um lugar onde Ele está. E que talvez não seja o lugar comum onde você tem buscado. E que quando você recebe a notícia de que Deus está chegando, talvez você seja como Herodes. Aí você fala: ô, que horror, eu como Herodes, imagina. Mas você fique com medo de perder o seu lugar. Quantas vezes, quando Deus está dizendo: eu quero entrar na sua vida, você tem medo de perder o seu lugar? Dele mexer nos nossos pauzinhos e da gente perder o nosso lugar. Que a gente se abra para reconhecer Deus. E quando eles chegam lá, eles entendem que é o próprio Deus que está lá. Imagina Maria pensando: uau, todas as coisas serão dadas como acréscimo. Uau, ele já está ensinando a gente sobre uma outra lógica. Ele é Deus e chega como um menino. O André Fernandes diz: nós estamos num tempo onde meninos querem ser homens
Homens querem ser reis. Reis querem ser deuses. E o próprio Deus, Rei dos Reis, se fez menino. É uma outra lógica. Nós estamos correndo atrás de tantas coisas. Você está talvez pensando o que você precisa preparar para o Natal, que coisas você vai ter que fazer, como você vai viajar, e talvez não dá para viajar. Esse ano talvez você está entristecido no seu coração porque não vai ser como antes. E ele quer te ensinar uma outra lógica. Não é sobre onde você vai estar, é sobre onde Deus vai estar em você. Não é o lugar aonde você habita, é sobre onde Deus habita em você. É sobre não se distrair. É sobre colocar Deus no centro e todas as coisas serem dadas como acréscimo. Porque ele não estava num palácio, mas os reis vieram adorá-lo. Não é sobre os lugares onde você vai chegar, é sobre o que vai chegar até você quando Deus está no centro. A lógica muda. A lógica muda. A lógica muda. Como você pode viver o essencial do Natal. O essencial do Natal, despertando que a esperança está em você. Que você talvez não entenda o que está acontecendo, mas Deus está querendo abrir uma outra lógica no nosso coração. Ele está falando sobre a lógica do processo, ele está falando sobre viver o extraordinário, ele está falando sobre depender dele. E todas as coisas serão dadas como acréscimo. Eu imagino que agora Maria, ela silencia no coração dela e ela já começa a viver, ela já entendeu que depois que diz sim, a terra começa a tremer, as coisas saem do lugar, mas depois ela começa a celebrar, assim como ela celebrou com Isabel. No começo ela se assusta, depois é a própria presença de Deus naquele lugar, depois os reis chegam, pastores adoram. Acho que ela ficava no coração dela assim, uau, 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 que incrível. Quantas vivências a gente começa a ter quando a gente entra numa outra lógica. Eu tinha uma professora no colégio que ela falava todos os dias Feliz Natal. E a gente achava que ela era louca. Que era março, ela falava Feliz Natal, não falava bom dia, ela falava Feliz Natal. E a gente falava, oi, que doida. Mas ela estava dizendo, ei, deixa Deus nascer em você. Deixa Deus nascer em você. Porque se ele disse para Nicodemos, é preciso que você nasça de novo. Antes disso, ele quis nascer em nós. No meio de nós. Entre nós. Na bagunça do seu coração. No cheiro de estrume da tua vida. Quando talvez você não tinha nada para oferecer. No ano em que você não tem nada para oferecer. Que você possa receber esse convite que rompe toda a lógica. Né? Quando eu falei hoje de manhã, Deus quer se abrigar no seu coração. Eu pensei, ai Deus, mas vamos inverter as coisas. Deixa eu me abrigar no seu coração. Como assim você quer se abrigar no meu? Quem sou eu? Eu que estou precisando de colo. Eu que estou precisando de colo. Mas Deus, ele é tão gentil que ele quer inverter a lógica. Ele é tão gentil que ele quer inverter a lógica e quer te convidar para uma parceria que você fala, eu não posso. Mas você faça em mim a sua vontade. E coisas, tudo será te dado, tudo será vivido como acréscimo. Obrigada, Deus, por isso. Obrigada para que a gente possa se abrir para a tua graça. Que a gente possa viver o próprio amor entre nós. Que nós possamos colocar o mais importante como o mais importante. Que dezembro seja
Que cada minuto desse mês seja sacudida para que todos os alicerces que Deus quer nos construir sejam modificados. Para que toda a lógica do nosso coração seja mudada. Quando Mulheres de Fé começou, eu tinha certeza que esse é um ano de treinamento. Que você possa entender que Deus mudou a lógica e escolheu você para que Ele comece a habitar no mundo de novo. De uma forma real. De uma forma real. Começa a dizer, Deus, eu não sei como fazer isso. Eu não sei o como. Mas se você quer que seja feita a sua vontade. Obrigada, Deus, por isso. Obrigada, Deus, que nós queremos te agradecer todos os processos, todas as vivências para esse ano, que a gente possa ter o essencial nas nossas vidas. Seja o centro, Senhor. Seja o centro. Toma agora cada homem, cada mulher de fé, que eles sejam tocados por Ti, Senhor. Desperta corações. Espírito Santo alcança cada um. Que nós possamos viver assim na terra como no céu. Abre nossos olhos para que a gente possa Te reconhecer. Senhor, que nós possamos ficar atentos aos sinais. Senhor, que Você seja o centro das nossas vidas. Que o que a gente viva seja tão extraordinário que as pessoas não entendam. Mas que Você possa trazer tudo aquilo que nós precisamos como acréscimo. Nós queremos viver, Senhor, as Tuas promessas. Nós queremos Te adorar, Senhor, por tudo que Você vai fazer ainda esse ano. Nós queremos viver o melhor de Deus para nós nesse ano. Nós queremos Te pedir pela saúde da Norma, da Inalda, da Sueli, do Valadão, da Cibele. Nós queremos pedir pelo Guilherme Valadão, pela Tássia, pelo Fernando, Carolina, Mário Júnior, João Guilherme, Ana, Odete, Maria Luísa. Senhor, Felipe, Cláudio, Eduardo, que está com Covid. Senhor, seja o centro das nossas vidas. Nós Te pedimos por Lúcia, por João, Neide, Luiz Paulo, Renata, João, Gustavo. Senhor, recebe cada um. Fernando, que está na UTI com Covid, Denise. Senhor, nós Te pedimos pela Jaque, pela Ana, Rafael, Floro, Edivo. Olha para cada um desses seus filhos, Deus, José, Miriam. Nós Te pedimos, Senhor, que Você seja o centro. Te pedimos pela Ilza, pelo Bernardo. Toma conta de todas as famílias, dos homens e mulheres de fé. Que nós possamos voltar para a essência do que é família. Que nós possamos ser reconstruídos e edificados, Senhor, pela Tua presença. Te pedimos por Leandro, Kátia, Maria, João Vitor, Laura, Gabi, Luiz Augusto, Vitor, Natália, Rafael, Beatriz, Pedro, Lara, Valdomiro, Renata. Nós estamos aqui de comum acordo pedindo, Senhor, que Você seja o centro e que todas as coisas sejam dadas como acréscimo, acréscimo. Que seja feita a Sua vontade em nossas vidas e que a gente, por mais que a gente não entenda, a gente sabe que tudo vale a pena se é Você que está no comando. Te pedimos por Natália, Mauricinho, Alícia, Manu, todos esses nomes, Neuza, Silas, Daiane, todas as intenções dos homens e mulheres de fé que sejam recebidas no Teu coração e que nenhuma volte sem resposta, Senhor. Mas nós Te pedimos que Você assuma o centro do nosso coração. Muda todas as coisas. Não é sobre o lugar aonde Você habita, é sobre onde Você habita em nós. E a partir disso, todas as coisas são transformadas. Começa a dizer para Deus, Deus, eu quero. Entra no meu coração. Toma o centro. Toma o centro. Toma o centro da minha vida. Toma o centro das minhas buscas. Seja o centro, Senhor. Eu quero me alegrar, porque eu vou viver nada menos do que o céu na terra. Amém. Que a nossa intenção desse dia hoje seja você. Vou pedir para que você faça duas coisas, né, hoje. A primeira é que você fique atento aos sinais de quando Deus chega.
Você fique atento aos sinais de quando Deus chega nesse dia, a própria presença dele. E depois, que você seja a própria presença de Deus na vida de alguém. Que você seja a presença de Deus na vida de alguém. Que você possa levar o próprio Deus, Cristo em nós, a esperança da glória. Que você carregue. Porque hoje ele pediu, logo de manhã, com essa gentileza que nos constrange, deixa eu me abrigar em teu coração. Não é só para você, é através de você. Que você possa levar Deus para alguém neste dia. E que a nossa intenção de oração nessa manhã sejam por todas as pessoas que ainda não têm Deus como centro. Por nós, inclusive. Por nós, inclusive. Que nós possamos colocar o essencial no lugar do essencial. Que nada tome o lugar de Deus. Talvez você precise olhar e falar, Deus, essa é a sua vontade? Essa é a sua vontade? Um dia o meu irmão me disse, Fernanda, eu não sei que decisão tomar, não sei qual é a melhor decisão, qual é a melhor decisão. Eu falei, você está fazendo a pergunta errada. Primeiro eu falei, vamos fazer uma oração, porque Deus vai falar com você. E ele falou, ele não pode falar através de você, que você ouve mais, né? Aí eu falei, não, senhor, ele quer falar com você pessoalmente, porque não é sobre a resposta, é sobre relacionamento, né? E aí um dia veio no meu coração uma frase que eu gosto muito que diz, respostas certas para perguntas erradas não te levam ao seu destino. Respostas certas para perguntas erradas não te levam ao seu destino. Eu falei, você está fazendo a pergunta errada. Começa a perguntar o que é a vontade de Deus. Começa a perguntar qual é a vontade de Deus. Que isso seja para você. Começa a perguntar qual é a vontade de Deus. E aí, todas as coisas serão dadas como acréscimo. Que a gente esteja na vontade dele. Que a gente tenha uma terça-feira cheia, cheia, cheia da presença de Deus. Cheia da presença de Deus. Obrigada, Deus, pela sua gentileza. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos escolher. Nós somos só um lugar onde os bichos comem. Mas depois que você chega, nós nos tornamos a maior manjedoura. O lugar mais importante do mundo. Obrigada por isso, Deus. Até amanhã. Tchau, tchau. Obrigada, Ká. Deu certo. Deu certo dessa vez. Não vai desistir. Não, não vou. Tchau, tchau. Ô, Ká, escreve de título o essencial de Natal. Tá bom. Beijo.